Hoje eu te resumo o filme O Rebanho, um filme de terror e drama de 2019. No começo do filme, vemos uma mulher com vestido branco se afundando calmamente na água. Em seguida, em uma comunidade isolada, Sela e sua irmã, chamada Tamar, estão sentadas observando a cachoeira. Depois, elas caminham até chegar em casa, que fica no meio de um aglomerado de cabanas de madeira. Lá, as outras mulheres, conhecidas como irmãs e esposas, estão fazendo tarefas enquanto cantam pacificamente. Enquanto as mulheres administram sua comida e suprimentos, todas elas adoram o único líder masculino do grupo, chamado o Pastor. Durante o jantar, as filhas, com vestidos azuis, estão alinhadas em um lado da mesa, e as esposas, com vestidos vermelhos, estão sentadas nas frentes das filhas. Quando o pastor termina de comer, ele escolhe uma das esposas para receber sua graça. Todas as noites, as filhas dormem separadas de suas mães e oram ao pastor como seu único Deus. Na manhã seguinte, o pastor mostra seus ensinamentos entre as mulheres e lembra de seu destino como esposas e como ele se sacrificou por elas, fornecendo tudo o que precisavam. Agora, com vestidos brancos, as mulheres o admiram enquanto ele fala. No entanto, Sela parece um pouco distraída com seus pensamentos. O pastor então encharca seus dedos no sangue de um bode e marca o rosto das mulheres, enquanto elas continuam a elogiá-lo. E algumas até choram de alegria, ao sentirem gratas pelas bênçãos do pastor. Um pouco depois, Sela e Tamar estão sozinhas na floresta. Sela então percebe o pastor à distância e pede para sua irmã ir para a cabana, deixando ela sozinha com o pastor. Enquanto eles caminham juntos, o pastor menciona que ela não ouviu seu sermão, no qual Sela fica um pouco tensa, mas depois ela sorri, percebendo que ele está apenas brincando. Enquanto passa a mão em seu cabelo, o pastor elogia sua beleza. E Sela então pede para ele contar a história de sua mãe, mas o pastor se recusa. E, em vez disso, ele se inclina para dar um beijo nela, porém se detém. E antes de sair, ele diz para ela para deixar as outras esposas retrançar seu cabelo. Enquanto está sozinha, Sela aprecia o momento, acreditando que em breve ela será sua esposa. De volta à cabana, enquanto Sela e uma de suas irmãs, chamada Tabata, estão fazendo suas tarefas, Heloise, uma das esposas, compartilha alegremente sua experiência com o pastor na noite passada. E isso acaba deixando Sela com ciúmes, pois Heloise chegou recentemente para o grupo e tem quase a mesma idade que ela e já é uma esposa. E Tabata adverte Sela por falar mal com as esposas, resultando em uma briga entre elas. Porém, a mãe de Tabata entra e resolve a discussão, ordenando Sela para levar as sobras para uma cabana onde as mulheres impuras e pecadoras residem. Dentro da cabana está uma jovem inconsciente, que jejua porque é impura, por estar menstruada. Outra mulher, chamada Sara, sai das sombras, revelando seu rosto coberto de cicatrizes. Sara fica surpresa com a quantidade de sobras, mas Sela a lembra de comer, para que Sara possa ser pura novamente. Sela acredita que as mulheres enviadas para essa cabana devem se arrepender e ser punidas, assim como a sua irmã inconsciente, que está com cólicas menstruais, pois de acordo com o pastor, o que elas estão suportando é uma punição pelo pecado de Eva. Mas Sara avisa Sela para estar preparada quando sua hora chegar, pois ela não será mais especial para o pastor. E Sela fica visivelmente perturbada com os comentários de Sara sobre ela e sobre sua mãe. E então, do lado de fora, Sela chuta algumas pedras para liberar sua raiva. Mais tarde naquela noite, Adriel, a esposa grávida, coloca sua filha chamada Lily para dormir no quarto das filhas. Lily insiste em ouvir uma história, mas Adriel a lembra que apenas o pastor pode contar histórias. Enquanto todos estão dormindo, Sela parece adquirir uma obsessão doentia pelo pastor, enquanto o observa pela janela. E da janela de sua cabine, o pastor encara Sela, quando de repente Heloise aparece. E os dois observam Sela atentamente, enquanto o pastor enfia seus dedos na boca de Heloise. No dia seguinte, enquanto algumas esposas dão banho no pastor, as esposas mais velhas dão banho em suas filhas. O pastor designa Sela para ajudar uma ovelha a dar à luz, e apesar dos conselhos que ela recebe sobre como fazer isso, Sela ainda está sobrecarregada com essa tarefa. Em meia paisagem, Sela está sozinha com o rebanho de ovelhas. Enquanto espera que a ovelha grávida dê à luz,
Sela acaba dormindo, e quando acorda, ela encontra a ovelha já com seu cordeiro recém-nascido. Porém, seus pensamentos são interrompidos quando ela descobre que finalmente está menstruada. E naquela noite, Sela se esconde em uma das cabines para verificar se o sangue ainda está saindo. Quando ela vê o sangue, ela se limpa com lã e grita de frustração. De volta à cabana, Sela diz a Tamar que um cachorro selvagem atacou um dos cordeiros, mas em sua mente ela tem uma visão de si mesma esfaqueando o cordeiro. Quando as esposas descobrem que a ovelha morreu, elas trazem para o pastor e o pastor a perdoa. Mas ainda assim, Sela chora pelo que aconteceu, acreditando que ela é impura. Uma noite, enquanto todos estão dormindo, Sela ouve um policial dizendo ao pastor que eles devem deixar a floresta, ou então ele será preso. E no dia seguinte, o pastor anuncia que todos devem viajar em busca de outro Éden. Mas então ele cai de costas e as mulheres correm em seu auxílio. Confusa, Sela permanece em sua posição. Então, o pastor sorri com as mulheres enquanto é carregado por elas, e todos aguardam ansiosos pela jornada para o novo lar. Porém, Sela continua confusa, e seus pensamentos só ficam ainda mais confusos quando o pastor acaricia seu pescoço, que é um gesto que ele faz quando está interessado em alguém. Mais tarde, o pastor encontra Sela sozinha na floresta. Sela está triste por ter que deixar sua casa, mas o pastor a encoraja a ser forte por suas irmãs mais novas. Antes de sair de casa, as mulheres cantam um cântico despedindo da terra. E então, o grupo caminha carregando suas roupas e trazendo seu rebanho de ovelhas. Eles viajam a pé, parando de vez em quando para descansar e comer. Quando eles encontram casas abandonadas no meio do caminho, Sela pergunta ao pastor por que eles não podem simplesmente morar em uma delas. Mas o pastor responde que pessoas pecadoras criaram o lugar. Depois, eles fazem outra pausa, e na frente da fogueira onde Sela está, há uma tenda, onde o pastor se junta com Heloíse mais uma vez. Naquela noite, Sela volta para a casa abandonada, e olha para uma pintura de paisagem nela. Quando ela vira as costas, ela fica surpresa ao ver Heloíse sorrindo para ela. No entanto, seu sorriso desaparece quando ela revela seu pescoço machucado. No dia seguinte, Tabata dá um grito, pois Sela não conseguiu mais esconder as manchas de sangue. Tabata a chama de impura, e com isso, Sela anda por último na fila junto com Sara, a quem ela discriminou dias antes. Enquanto isso, por conta do vento forte, eles descansam novamente em uma área com sombra. As esposas olham melancolicamente para o pastor, que segura duas filhas em seus braços. Elas lembram da época em que tiveram acesso completo à graça do pastor. E uma esposa mais jovem responde rapidamente que o pastor não está mais interessado nelas porque elas são velhas, no qual ela recebe um tapa em seu rosto. Ao mesmo tempo, Sela aproveita a oportunidade para perguntar a Sara sobre sua mãe. E Sara revela que sua mãe não morreu após o parto, mas sim de uma infecção, no qual o pastor se recusou a procurar assistência médica, causando sua morte. E que também ela e a mãe de Sela se juntaram ao culto e disputaram a atenção do pastor. Porém, logo a mãe de Sela morreu. E durante essa jornada desafiadora, Sela começa a questionar o julgamento do pastor. Quando ela vê um carro na estrada, ela começa a se imaginar dentro dele e vestida como um adolescente normal. Sela se vê andando nele, junto com Sara e sua mãe no banco da frente. E Sela percebe visões estranhas de manifestações do que ela pensa. Naquela noite, lentamente, Sela começa a gostar de estar junto com Sara, pois ela pode compartilhar seus sentimentos em relação ao pastor. Sela tem questionamentos sobre ele, mas ela foi ensinada a obedecer. Sara diz a ela que costumava sair de fininho no meio da noite e ficar nua na cachoeira, pois isso a fazia se sentir livre. Quando Sela pergunta por que ela simplesmente não foi embora, ela diz que é porque não sabe mais o que está lá fora e que também não tem para onde ir. Naquela noite, percebendo a proximidade entre Sela e Sara, o pastor usa a fraqueza de Sara por ele e passa a noite com ela enquanto todos dormem. No dia seguinte, Sela já pode andar com o resto novamente, e o pastor pede desculpas por deixar ela com Sara, que ele considera pecadora. Durante isso, Adriel começa a sentir contrações por conta da exausta caminhada,
e as filhas se abraçam com medo enquanto ouvem os gritos de agonia de Adrian. E as esposas então a orientam durante o parto. Porém, ainda assim ela acaba morrendo. E durante o funeral, o pastor arranca Lily de sua mãe falecida. E Sarah então culpa o pastor pela morte e até se dirige a ele por seu nome verdadeiro, chamado Michael. O pastor friamente preside o funeral e queima o corpo, enquanto todos cantam uma canção de despedida para ela. Enfurecida, Selah tem outra visão de seu eu furioso na frente do cadáver em chamas de Adrian. No dia seguinte, Selah percebe que Sarah não está seguindo eles. Sarah informa a Selah que vai sair com o bebê, pois o pastor tinha dito a eles que o bebê tinha de ser deixado para trás, pois tinha nascido incorretamente. O bebê é um menino, e por isso o pastor queria deixá-lo, já que o rebanho pode ter apenas um carneiro. Sarah lembra Selah de continuar sendo forte e ajudar suas irmãs, antes de sair com o bebê. À medida que caminham, Tamar fica impaciente e questiona o pastor se eles já estão perto de sua suposta casa. O pastor não responde, mas Tamar sente que eles estão indo na direção errada, o que deixa o pastor enfurecido. E depois de bater na cabeça dela várias vezes, ele a arrasta e manda Tamar liderar o caminho. As mulheres não podem fazer nada sobre isso, pois têm medo de serem tratadas assim também. Selah observa a cena com um olhar furioso, enquanto o pastor denuncia Tamar. Pouco tempo depois, o pastor declara um vale com um belo lago como seu novo Éden. A viagem abalou a fé das irmãs, mas o pastor batiza todos, o que parece ser um ato de limpeza, e isso demonstra seu controle sobre elas. A primeira jovem diz a eles que se sente diferente novamente, porém, quando é a vez de Selah, ele a mantém submersa por mais tempo do que as outras. Enquanto está debaixo d'água, Selah se vê afogando e se lembra de toda sua raiva, antes que o pastor a puxe novamente. Naquela noite, o pastor chama Selah para sua tenda, mas Tamar diz a ela para não ir, pois agora todas elas detestam o pastor por abandonar a esposa grávida. Mas Selah continua a comparecer, porque sabe que deve obedecer. Dentro da tenda, o pastor ordena que ela tire a roupa e elogia sua beleza por se parecer com sua mãe. Ele assume o controle sobre ela e coloca os dedos em sua boca, para que ela não possa gritar. Quando ele termina, Selah permanece parada, olhando para cima e tentando descobrir o que ela está fazendo ali. Suas visões começam a aparecer novamente, enquanto sua raiva só aumenta. Ela sonha acordada com as irmãs assassinando o pastor e o devorando em pedaços. Naquela noite, Selah desobedece suas regras, contando uma história que ela aprendeu com Sarah, como se ela estivesse tentando despertar a mente delas, de que elas merecem algo melhor. Selah conta a história de uma mulher nua em frente às cachoeiras, que mostra ela para onde ir e ser livre. No dia seguinte, as filhas acordam e descobrem que as esposas estão desaparecidas. Elas vão até um lago e encontram o pastor ajoelhado entre as vestes das esposas. O pastor inventa uma história como o rio os carregou e como elas agora viverão eternamente. Enquanto as filhas lamentam a perda de suas mães, o pastor diz às filhas que elas devem substituir o papel das esposas e pede primeiro Selah em casamento e promete a ela toda a sua graça. No entanto, irritada, Selah recusa sua graça e diz a ele que ele não é o pastor delas. O pastor fica surpreso ao ser rejeitado por sua filha favorita, então ele dá um tapa em Selah. Enquanto Selah imagina o que o pastor fez com as esposas, ela revida com mais força ainda. Mais tarde, os policiais chegam no local, onde os restos da esposa morta foram levados. Eles seguem o caminho e descobrem pinturas de pastores e evidências de que pessoas viviam lá anteriormente. Eles então encontram o pastor, que está morto e pendurado em uma árvore, com um chifre de carneiros na cabeça, sugerindo que ele é um demônio disfarçado de pastor. E por fim, assim como na história de Sarah, as filhas ficam em frente a uma cachoeira, enquanto Selah segura um cordeiro em seus braços. E o filme termina aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse filme. Se você gostou, se você não entendeu nada, deixa aqui embaixo o que você achou. E deixa aquele like para fortalecer o canal e até o próximo recap.